Bom, pessoal, agora as estruturas condicionais vão mudar para um pouquinho melhor, porque elas agora vão representar de uma forma mais real os problemas que nós temos no dia a dia. Nem tudo é binário nessa vida, não é mesmo? Vamos imaginar uma situação um pouco mais complexa. Veja só, nós temos um exemplo ali onde a condição binária do se não, ela está restrita ao sexo da pessoa. Se as pessoas são do sexo masculino, nós temos um conjunto de testes a ser feito. Se as pessoas são do sexo feminino, os testes são outros. Como esse problema é um pouco maior, nós precisamos trabalhar com ele de uma forma mais devagar, particionada. Pensar num problema primeiro, depois no outro. Então vamos ver como é que isso se dá. Como que a gente pode pensar um padrão de algoritmo para descobrir se uma pessoa pode se aposentar ou não? Nós temos as regras. Nós precisamos aplicar essa regra no nosso algoritmo. Então vamos trabalhar primeiro com as pessoas do sexo masculino. Vamos ver então como que ficaria a estrutura desse algoritmo. O algoritmo aposentadoria. Primeiro eu tenho a criação das variáveis, idade, tempo de contribuição, e a soma, onde eu vou somar a idade com o tempo de contribuição, e o sexo do indivíduo. Lembrando que eu vou fazer esse bloco apenas com sexo masculino. Primeiro eu adquiro os dados, o sexo, a idade, o tempo de contribuição, somo a idade e o tempo de contribuição, e agora eu vou aplicar as condicionais. Se o sexo for masculino, então, se a idade for maior ou igual a 65, se o tempo de contribuição for maior ou igual a 15, se a soma, ou seja, idade mais tempo de contribuição, for maior ou igual a 95, então escreva pode aposentar. Apenas vencida essas três condicionais para o sexo masculino é que a pessoa pode vir a aposentar. E agora vem um detalhe importante, veja. Nós temos uma coisa que nós chamamos de encadeamento homogêneo de condicionais. Este se é dependente desse, que é dependente desse, que é dependente desse. Então a minha estrutura agora, ela prevê que eu devo fechar as condicionais. Eu preciso fechar essas condicionais uma de cada vez, da última para a primeira. Então primeiro eu fecho esse se aqui. Fim C. Agora eu fecho esse se. Fecho esse se e só então eu posso fechar o se pai. Se eu tivesse a condição se senão, o que vai ser necessário para testar o sexo feminino, inclusive, aqui entraria o senão. E o senão teria um bloco idêntico a esse aqui dentro, só que com as condições para testar o sexo feminino. Como eu não vou fazer o senão, o meu se pai fecha aqui e encerra-se o meu algoritmo. Lembrando, a ideia é testar os dois sexos. Esse se fim C, ele vai ser jogado lá para depois e aqui vai entrar um sinal, ok? Meu algoritmo encerraria aqui para testar apenas o sexo masculino. Uma coisa importante que a gente precisa ver é que quando eu tenho uma estrutura que nós chamamos de homogênea, que um se invoca o outro, esses cis eles são codependentes. Se o sexo masculino, verdade, aí eu testo a idade maior ou igual a 65. Se for verdade, eu testo se o tempo de contribuição é igual, maior ou igual a 15. Se isso for verdade, eu testo se a soma da idade e o tempo de contribuição são maior que 95, ou igual. E aí é que eu chego nessa execução. Ou seja, eu preciso que isso e isso sejam verdade. Qual é a condição de verdade que existe aí, onde todos os itens que estão alinhados, conectados, precisam ser verdadeiros para que dê a resposta correta?
é o nosso operador lógico E, né, gente? O E precisa que todas as proposições concatenadas, coligadas pelo E, sejam verdade, para o resultado ser verdade. Então, isso aqui seria a mesma coisa de dizer assim, ó. Se sexo igual masculino e idade maior ou igual a 15 e tempo de contribuição maior ou igual a 15 e soma maior ou igual a 15. Se tudo isso for verdade, pode aposentar. Então, normalmente, né, uma estrutura homogênea como essa pode ser substituída por um encadeamento de es. Para ver como é que é isso daí, vamos dar uma olhada na tabela verdade dessa proposição algorítmica. Vamos lá dar uma olhadinha então na tabela verdade. Essa seria então a tabela verdade do nosso algoritmo, já considerando verdadeiro o sexo masculino, ok? Se idade maior ou igual a 65, tempo de contribuição maior ou igual a 15, idade mais tempo de contribuição, que é a nossa variável soma, maior ou igual a 95, pode aposentar. Veja, a única situação em que a pessoa pode aposentar é se tudo isso aqui for verdade. Se um dos itens ou mais de um forem falsos, a pessoa não pode aposentar. Então, é aquela questão que nós falamos, que só pode ser verdade se tudo estiver conectado com E, atender a condição da tabela verdade E aí nós teremos a resposta positiva para a aposentadoria do indivíduo. Eu, nessa daí, estou ferrado. Vamos, então, reescrever o código baseado na constatação dessa tabela verdade. O início é o mesmo, né? As variáveis também serão as mesmas. Eu vou fazer a mesma aquisição de dados. E aí, a minha condicional ela muda agora. Veja só como é que ela ficaria. Se sexo masculino e idade maior que 65 e tempo de contribuição maior ou igual a 15 e soma maior ou igual a 95, então escreva pode aposentar. E eu poderia já aí enganchar um se não, sem o teste do sexo, né? E testar as outras condições. Eu teria que ter um se não se, onde eu só iria testar idade, tempo de contribuição e a soma. Porque se o sexo não é masculino, aí nesse caso só pode ser feminino. Afinal, a gente está falando de sexo e não de orientação sexual. Aí nós podemos encerrar o nosso se, lembrando apenas para o modelo masculino. Fim de algoritmo. E eu já dei algumas dicasinhas para vocês aqui a respeito de como concluir esse algoritmo, certo? Então, o que fica para a gente brincar e como atividade aí para a gente praticar? Primeira coisa, fazer os fluxogramas dos algoritmos do slide 14 e 16. Depois nós vamos reproduzir esse algoritmo que nós criamos aí da aposentadoria, só que agora com ambos os sexos. E depois que você fizer isso, nós vamos passar esse exercício aqui para fluxograma. Viu? Essa questão das condicionais encadeadas é bem gostoso de trabalhar e é até melhor, né, do que ficar só naqueles cis simples ou duplo compostos de cis sinal. Ficou bem melhor assim, não é mesmo? Mudar para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Agora, para encerrar esse capítulo de estruturas condicionais, nós já vimos as estruturas condicionais simples, as estruturas condicionais se não, vimos as estruturas encadeadas homogêneas. E agora nós vamos ver as encadeadas heterogêneas. Como é que funciona isso? É quando ela não tem um padrão escadinha, né? Quando esse si ele é um pouco mais dentro de um si não nasce um si, mas dentro do si também nasce um si. Então são condições que não seguem uma ordem muito homogeneizada, né, das condicionais. Vamos dar uma olhadinha nisso então.
Estruturas condicionais encadeadas heterogêneas. Elas são denominadas, então, quando não conseguimos identificar um padrão lógico na construção de uma estrutura de seleção encadeada, ou seja, ela não vai vir a ser uma estrutura homogênea. Então vamos pensar no seguinte exemplo. Dado 3 lados, informar se os valores podem gerar um triângulo e, caso seja possível, indicar que tipo de triângulo que é. Então, quais são as regras? Primeira coisa, eu tenho que saber as regras onde que eu vou aplicar na condicional. Quais as regras para ser um triângulo? A soma de 2 lados tem que ser sempre maior que o tamanho do outro lado. Imagine que eu tenho um triângulo que o cara me diz os seguintes valores: 2, 3 e 5. 2 mais 3, 5. 5 não é maior que 5. Então, se eu vou desenhar esse triângulo, 2, 3, 5, você vai ver que ele não é um triângulo, ele é uma reta. Porque as duas linhas, a 2 e 3, tombadas, elas fecham a linha 5, então não tem nenhuma angulação. Então, essas duas linhas, elas precisam ser minimamente maiores que a maior linha, a soma delas, né, para que feche esse triângulo. Então, essa condição é a condição de existência de um triângulo. E quais são os tipos de triângulo? Nós temos com 2 lados iguais o isósceles, 3 lados iguais o equilátero e os 3 lados diferentes o escaleno. Então, esses são os testes que nós precisamos fazer para dizer qual é o triângulo que eu tenho ali. Primeiro, é triângulo? Sim ou não? Se for triângulo, que tipo de triângulo eu tenho? Vamos dar uma olhadinha nesse algoritmo, então? Primeira coisa, as declarações das variáveis. A declaração vem L1, L2, L3 do tipo real, porque um lado não precisa ser inteiro, pode ser 6,5. Eu carrego essas informações, né, o usuário informa para nós, e eu testo se é um triângulo. A primeira coisa a testar é isso. Para que eu vou tentar descobrir qual tipo de triângulo ele é, se eu nem sei se ele é um triângulo? Então, se o lado 1 e o lado 2, a soma deles for maior que L3, e a soma de L1 com L3 for maior que L2, e a soma de L3 com L2 for maior que L1, aí eu tenho um triângulo. Depois de saber se eu tenho um triângulo, eu posso testar, então, o tipo desse triângulo. Se L1 igual a L2, ou L2 igual a L3, ou L3 igual a L1, então eu tenho um triângulo isósceles. Se não, se L1 igual a L2 e L2 igual a L3 e L3 igual a L1, ou seja, essas 3 condições são verdade, então eu tenho um triângulo equilátero. Se não, veja, se não é isósceles, nem é equilátero, ele só pode ser escaleno. Eu não preciso testar se são diferentes, porque não são 2 iguais, muito menos 3. E agora vem o fechamento dos meus si's. Veja, esse si tem um sinão, e ele vai fechar aqui, porque ele é dependente deste si, que tem um sinão e que fecha aqui. Esse si, por sua vez, ele tem um sinão, porque se essa condição for falso, se um desses testes aqui retornar falso, o que acontece? Eu sei que não é um triângulo. Não sendo um triângulo, eu fecho meu si, encerro meu algoritmo de teste de triângulo. Bonito, né, gente? Mas eu deixei uma brincadeira aí. Afinal de contas, não seria eu se não tivesse uma pegadinha nesse negócio aí. Fala, não me diga! E aí tá aqui, olha. Existe um erro no algoritmo triângulo. Descubra esse erro e reescreva esse código. Depois que você reescrever o código de forma correta, faça o fluxograma do algoritmo triângulo. Produza o algoritmo e o fluxograma para calcular as raízes de uma equação de segundo grau. Essa aqui é nova, vocês vão ter que pensar. Puxa lá, não lembro de nada, pessoal. Vai lá no Google, pergunta, Google, como é que calcula uma equação de segundo grau? Qual é a fórmula de Bhaskara? Tal, aquela coisa que a gente aprende lá no ensino médio e não usa nunca, não tem? É aquilo mesmo. Então você vai ter que produzir esse algoritmo e fluxograma como uma tarefa dessa aula de condicionais. Tá bom? Então é isso. Nós nos vemos agora
na aula de comandos de repetição para o próximo ciclo, tá, galera? Não é agora não. Fica tranquilo, porque vocês têm que brincar muito com condicional antes de nós irmos para comandos de repetição. Abraço a todos e até a próxima.